número de casos de Covid-19 voltou a subir em Maringá. São aproximadamente mais de 400 por dia. A procura por atendimento em hospitais também aumentou. Para falar sobre a situação aqui na cidade, convidamos o coordenador do Observatório Covid-19, Guaraci Silva. Tudo bem, Guaraci? Tudo bem, Elaine? Prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Só o assunto que não é muito bom, né? Esse aumento de casos aí não é muito legal, né? Sim, Elaine, aqui em Maringá nós estamos registrando o mesmo fenômeno que outros estados, outras cidades também têm registrado, né? Então, há um crescimento no número total de casos. Aqui em Maringá, da última quinzena para a quinzena anterior, o crescimento foi maior que 60%. Como você disse, nós estamos tendo novamente na casa ali de 405 casos, em média, por dia. Esse número foi atingido apenas em 5 quinzenas, ao longo de todo o período da pandemia. Felizmente, em óbitos, a situação é bem melhor, né? Então, nós estamos nos aproximando daquela média de 1 óbito por dia. Na verdade, ela hoje é de 0,8 óbito dia. É muito melhor do que no pico da pandemia, esse número chegou a ser 8 óbitos por dia, mas ainda assim pior do que nós registramos, por exemplo, há algumas quinzenas, né? Então, o número mais do que dobrou. Ele já foi 0,3 há 2 quinzenas atrás. E nós não podemos nos esquecer que, em geral, óbitos demoram um pouquinho para a curva subir, né? Algo em torno de 15, 20 dias depois da subida do número de casos. A gente percebe também que os leitos de hospitais estão mais procurados, né? Ou seja, os números subiram bastante também, principalmente do SUS, né? Sim, agora já há algum tempo a prefeitura não distingue mais leitos destinados para Covid ou não, né? Então a estrutura hospitalar é única e no caso dos leitos de UTI nós já ultrapassamos 100% da capacidade. Isso também aconteceu em outros momentos da pandemia, né? Então 103%, 105%. Que aí são leitos improvisados, ainda não contabilizados, e também um outro fenômeno é que a prefeitura consegue expandir o número de leitos com uma certa facilidade. Mas ainda assim, de fato, leito SUS já está a capacidade atual toda comprometida. Na rede privada, pelos dados disponíveis, a ocupação de leito de UTI é de 80%, também está relativamente alta se comparada com períodos anteriores. Leitos de enfermaria, ainda a situação é confortável. Guaraci, a gente pode dizer que os dados refletem, claro, uma parte da realidade, já que muita gente acaba fazendo o exame hoje, o autoexame, que está bem mais fácil de ser feito por farmácias? Sem dúvida, também esse é o fenômeno da subnotificação. Então, quando nós falamos de 405 casos em média dia, são os casos notificados, Elaine, né, que ou foram feitos nas farmácias, mas com aquele procedimento de notificação à autoridade, ou nos laboratórios credenciados que já têm o seu procedimento. Mas nós sabemos sim que muitas pessoas desconfiam que têm a Covid, compram o autoteste, o teste domiciliar, fazem em casa e nem se quisessem teriam como notificar para as autoridades. Então, há sim uma subnotificação, nós temos certeza disso. Eu vejo muita gente com algumas síndromes respiratórias, às vezes uma gripe mesmo, faz o teste de farmácia, não dá o Covid e acaba se automedicando por conta da superlotação, né, que está hoje nas UPAs e nos hospitais. Sim, e também esses testes, embora a eficácia deles tenha melhorado muito, mas ainda, infelizmente, há uma margem de falso negativo, né? Então, também é comum a pessoa, às vezes, no segundo, no terceiro teste domiciliar, só constatar a presença do Covid, né, do coronavírus. Então, nunca também confiar em um único teste domiciliar, ainda mais se os sintomas persistirem. É importante lembrar de fazer esse teste só a partir do terceiro dia de sintoma, né? Sim, a orientação é que a partir do terceiro dia de sintoma, mas ainda assim, como há falso negativo, no quarto, no quinto dia, os sintomas persistindo, em alguns casos até se agravando, é importante um novo teste, Elaine. A orientação é para que se procure sempre um hospital ou um pronto atendimento, ou a pessoa que de repente tiver um positivo num teste como esse, estiver bem, que fique em casa, que fique quietinho ali e se cuide?
Não, sempre a presença, a participação do médico é fundamental, né? Até para todo o acompanhamento. Nós sabemos que às vezes a pessoa está com sintomas leves e fala, não, eu vou ficar em casa porque se eu for para um atendimento hospitalar pode ser até que eu contraia algumas outras doenças. Mas sempre a presença do médico, ainda que fazendo um acompanhamento telepresencial, que já foi regulamentado, é fundamental, né? Então, sempre isso é muito importante. Com a chegada aí dos dias mais frios, existe possibilidade, pelas expectativas, pelos estudos que vocês estão fazendo, de se aumentar ainda mais esses números ou, em princípio, deve se manter uma estabilidade? A grande questão dos dias mais frios é que nós ficamos mais confinados, e quando nós ficamos mais confinados em grupos, daí a circulação do ar sofre uma baixa, né? Então ele não é renovado e o risco de contaminação por qualquer doença respiratória é alto. Então o simples fato de estar mais frio e nós fecharmos os ambientes já potencializa, sim, a possibilidade de contaminação. Sem falar que aquela taxa R famosa, que nós sempre nos referimos aqui já, ela voltou a ficar acima de 1, já faz mais de 15 dias que ela está ali na casa de 1,1, 1,2. Então, mais gente confinada, alguns contaminados sem saberem, conseguem sim propagar o vírus com maior facilidade. E é importantíssimo tomar cuidado, né, com os idosos, com as pessoas que têm aí alguma doença que pode se agravar com a Covid, né? Sim, e nós estamos naquele período, Elaine, que praticamente todo mundo que recebeu a sua última dose até o final do ano passado, né, independente de ser segunda dose ou de reforço, e a proteção advinda da vacina, ela cai, né, muito após o quinto, sexto mês. Então, todos nós, de novo, estamos suscetíveis. A contaminação ela poderia acontecer mesmo nos vacinados, mas com aquela questão do agravamento, né? Então, todo mundo que faz 5 ou 6 meses que se vacinou, de novo, tem que ter todos os cuidados, né? Algumas cidades até voltaram a recomendar a utilização das máscaras, porque, de fato, isso faz todo sentido nesse momento. E tomar as doses quem não tomou, né? Tomar as doses. Recentemente o Ministério liberou as doses de reforço já para os jovens, né? Então agora praticamente todo mundo, com exceção das crianças, já está autorizado a tomar a dose de reforço. Aqui em Maringá ainda o número significativo deixou de tomar a segunda dose e muito maior a dose de reforço, né? Então ela reativa a proteção por mais um período. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Sempre é um prazer.